Pode sentar, por favor, né? A casa é nossa, né? Como a gente fala. Primeiro, super agradecer a audiência aqui. É muito legal a gente poder estar falando sobre esse tema tão presente, eu acho que no dia a dia de todos nós aqui, né? Desses três aqui, com certeza de muitos que eu estou vendo aqui, grandes amigos até aqui na plateia e que militam dentro do mercado de Energy Techs, quer seja por cada uma das pontas, né, que a gente fala aqui do MIT, tanto para o lado do governo, quanto capital de risco, universidade, ligados aí a corporações, aos empreendedores em si. Então, é muito interessante a gente poder contar, né, com isso. Eu queria, brevemente, antes da gente iniciar aqui e fazer a primeira pergunta aqui para os nossos panelistas, dar um contexto para vocês, né? Eu acho que é bem importante. A gente fala que o mercado de energia ele representa mais de 15% do PIB brasileiro, mas nas últimas estatísticas de startup a gente tem algo da ordem de 2% só. Então a gente fala que hoje o mercado brasileiro ele tem dois problemas a serem resolvidos, que são, quando juntos, pólvora, que é a baixa densidade de startups. Então a gente está falando talvez hoje no mercado brasileiro, dependendo de qual é o mecanismo ou a taxonomia que a gente fala, né, de classificação das startups, pode variar de 200 a 600 startups. E quando a gente fala de maturidade, a gente está falando provavelmente aí de 70% das startups ainda estão nas fases iniciais da jornada empreendedora. Então, as fases da jornada empreendedora normalmente são ali validação, quando você está validando o teu produto, construindo o mínimo produto viável, o MVP, caminhando ali para a fase de tração, quando você consegue fazer a primeira venda ou encontrar o primeiro cliente que paga aquele seu produto, ou a fase de escala, que você vai começar a aumentar, né, a quantidade de contratos que você consegue fechar com as grandes corporações. Então, a gente tem aí 70% das startups hoje da área de energia, ligadas principalmente a essas duas fases iniciais da jornada ali em relação à maturidade. Então, quando a gente junta uma falta de densidade, uma falta de maturidade, a gente tem um ecossistema que precisa ser estimulado na prática, né? Por outro lado, né, a gente fala que não faltam recursos quando a gente fala do ponto de vista das startups. Então, a gente hoje tem um modelo praticamente único brasileiro, que é o modelo de investimento ou de aplicação em pesquisa e desenvolvimento, em torno de 1% do faturamento bruto das empresas de energia, tanto para o lado da energia elétrica quanto para o lado do óleo e gás, são investidos em pesquisa e desenvolvimento de forma compulsória. Isso representa hoje algo da ordem de $1 bilhão, que vai todo ano exatamente para pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente fala, poxa, eu acho que tem grana aí muito grande, não é nem na mesa, né? Talvez ali é no parque todo, né? E, por outro lado, a gente tem um movimento muito forte de criação de novos CVCs, principalmente Corporate Venture Capital, no Brasil, de grandes empresas ligadas ao setor de energia. As duas últimas, né, que indicaram, por acaso a gente está aqui com um dos representantes, que é o Hércules aqui, um fundo de algo da ordem de R$500 milhões, né, colocados aí em 10 anos. Então, é um fundo muito significativo, um dos maiores fundos de investimento, não só um dos maiores fundos brasileiros de investimento em startups, e em startups de energia, com certeza, o maior fundo aqui no Brasil. E a gente está falando também da Prio, que recentemente também indicou, aí talvez tem uns 3 meses aí dessa notícia, de ter indicado a criação de um fundo de 120 milhões, fora outras empresas que já têm os seus fundos. Então, a gente está falando algo aí da ordem somados, da ordem de R$1 bilhão, hoje também alocados em corporates que têm interesse de investir numa jornada mais madura de relacionamento com essas startups. Então, a gente fala, poxa, e aí, como é que fica, né? Se eu tenho de um lado dinheiro para investir, do outro lado eu não tenho matéria-prima, o negócio complicou, né? Porque aí você vai ficar com um fundo sem conjunto vazio, né? Que eu brinco, né? Não vai ter ali uma forma de você conseguir fazer esses investimentos. E aí eu começo aqui esse painel com uma primeira pergunta, que eu não digo que é de 1 bilhão, acho que, né, é uma pergunta, talvez, uma das mais importantes, né, dentro desse contexto. E aí, primeiro, passar aí para o Hércules, para ele falar um pouquinho também da atividade dele, e depois do Bruno também. Quais são esses principais desafios, né, que vocês visualizam quando a gente fala de startups da área de energia, principalmente para conseguir escalar suas soluções, né? Então, a gente sabe o quão difícil é o mercado de energia em relação a ser um mercado regulado, muitas vezes. Então, a gente tem, né, uma característica do mercado de energia, tanto para o lado do óleo e gás, quanto para o lado da energia elétrica, com um alto grau de regulação, muitas vezes, e também capital intensivo, né? Muitas vezes, para você desenvolver, né, nem só
o mundo vive de soft techs, né? Vivem de deep techs também. Muitas soluções são soluções físicas de desenvolvimento. Então, isso precisa de grana para você construir um protótipo, para construir um piloto, para fazer uma prova de conceito. Então, é muito isso. Então, eu queria abrir essa primeira aqui. Depois a gente vai falar dos 12 trabalhos, tá, Hércules, para esse processo, né? Que eu acho que são 12 trabalhos aí que a gente vai ter que construir para poder sair dessa sinuca de bico, mas depois a gente vai finalizar aqui com uma visão muito otimista desse processo, mas eu queria que você pudesse falar, na tua visão, quais são os principais desafios para que a gente possa escalar soluções dentro do mercado de energia. Bom, primeiramente queria também agradecer a presença aí de todos. Também obrigado, Mandarino, pela oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, é uma dicotomia, né? Porque, de um lado, a gente tem grandes desafios, né? A Petrobras vem ganhando prêmios dessa contribuição mundial, né, em relação aos desafios. Ou seja, quando a gente está falando dos desafios, são desafios de classe mundial. Quando a gente está falando sobre esse desafio, por exemplo, da gente descarbonizar, são sempre desafios de ordem mundial. A gente está falando sobre um grande valor investido. Qual outra indústria tem esse valor investido, vamos dizer assim, esse valor pré-determinado para a gente investir? Então, a gente está falando de, vamos dizer assim, um grande polo de atração. Mas, por um outro lado, a gente não tem essa, vamos colocar assim, essa conversão ainda, né? E aí eu acho que tem algumas coisas aqui, você já mencionou elas, né? Porque quando a gente está falando sobre Energy Techs e Deep Techs, a gente está falando sobre algo que requer tempo, né? A gente estava aqui hoje numa palestra mais cedo, onde o Lars falou sobre, na experiência deles, de 10 a 20 anos de desenvolvimento até você chegar. Então precisa de tempo. A gente está acostumado, muitas vezes, com o mercado que quer investir no curto prazo, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que a Petrobras tem, acho que um outro destaque, né? Acho que a gente tem essa maturidade de entender que grandes conquistas, elas precisam de tempo, mas falando então vamos dizer assim, desses desafios, é isso. Você precisa de uma infraestrutura, né? Quando a gente está falando assim sobre qualquer teste, né? Eu vou testar alguma coisa num campo relevante, né? Vou aumentar o TRL, colocando uma solução para. A gente está falando de algo que tem esse desafio, tem o desafio de ciência, né? Ou seja, não é você não consegue naturalmente sentar numa bancada e você desenvolver simplesmente um software, você precisa de ciência por trás, e aí muitas vezes isso requer uma parceria, né? E então a gente vive esses desafios, né? Esses desafios que representam uma barreira. E aí, como é que a gente tem trabalhado? Mas acho que eu vou deixar isso para depois, né? Como é que a gente tem trabalhado as soluções? Falo. Perfeito. Eu acho que essa vai ter um caminho aqui, né, para a gente poder falar talvez dessas oportunidades, né, ou da forma como a gente pode tentar resolver isso ou endereçar talvez essas dificuldades, né? E para você, Bruno, como é que você vê essa questão dos desafios dentro da 100 que consegue acompanhar ali no nível do detalhe como é que está essa relação entre as startups e as corporações? Como é que você vê esses desafios de conectividade? Maravilha. Primeiro, te parabenizar aí, Mandarino, pela omnipresença aí no evento. Onde eu tô brincando que eu tô ganhando por painel aqui, cara. Então, onde eu tô, te vejo. Tô me esforçando. Então, o pessoal brinca que são os mandaminions, entendeu? E as trocas estão sendo muito proveitosas, está conduzindo lá com a gente essa dinâmica justamente de conexão das startups, né? E está sendo um sucesso ali a quantidade de matches, né? De solicitações. Eu diria para você, Milão, atingimos mil, né, Daniel? Né, Daniel? Mil conexões ali. E a gente fazia sempre essa provocação, né? Então, muito bem-vindo, né? A entrada de um evento como esse, né? O Energy Summit, e ainda mais com essa presença do MIT também fundamental. Eu lembro, 15 anos atrás, eu estava aqui fazendo aquele Under 35, né? O prêmio. E a gente estava falando de prêmios, né? E eu quero falar um pouco disso, do reconhecimento, né? Da importância de valorizar o sucesso, né? E de dar essa jornada, né? Que vai ter muito fracasso, vai ter muita falha, mas se a gente observar isso como um aprendizado, é fundamental. Então, assim, eu não quero falar de uma maneira que são problemas, mas de uma continuidade, né? De um trabalho que, se a gente for pegar essa legislação, regulação setorial que traz tanto recurso, né? O Mandarino falou de $1 bilhão para energia, isso coloca a energia como
não só o principal setor do PIB, mas também de investimento em P&D no Brasil. E quando eu estava lá fazendo engenharia, faculdade, era muito presente. Petrobras tinha um monte de laboratório e era inspiracional para a gente. Isso era um orgulho, né? Saber que a gente tinha tanto investimento em um parque de equipamentos, laboratórios e pessoas, professores dedicados ao tema, né? E eu me vinculei assim, na verdade. Eu poderia ter ido para qualquer outra área. É uma área que puxa desde a faculdade ali, assim como muitas decisões a gente toma, né, na faculdade. A presença de empresas de energia nas universidades inspira gerações. Mas o mecanismo, ele não é tão, vamos dizer assim, não é, eu diria assim, inicialmente não é nada desenhado para formação de startups. Ele é desenhado para desenvolvimento tecnológico. A gente tem lá as universidades, a gente tem lá empresas participando com os grandes players, e isso, de certa forma, funcionou. Tem muita crítica, eu sou um grande crítico também, mas se não tivesse essas regulações, a gente não estaria, acho que, nem aqui conversando. Não teria competência, talvez nenhuma, para a gente poder estar tendo esse debate. E hoje a gente está aqui com 113 startups, não é isso? 113. Hoje aqui no Summit, 113 no todo cadastradas, né, que participaram aqui do mecanismo, né, de conectividade, e 37 expondo. 27 na área de energia, e aí energia a gente separou em 5 grandes blocos, depois a gente fala, e da área de impacto. Então acho que isso também é uma vitória nesse sentido da gente, talvez do segundo evento, conseguir de alguma forma reunir e começar a reunir esse grupo de startups para que eles também se conversem, se conectem. Eu acho que é fundamental também isso. E aí você vê a importância desse tipo de encontro, justamente, né? Inclusive, algumas empresas lá refletindo com a gente na área de conexão com startup e falando, olha, eu vim com 1, 2, 3 pessoas, conheci 5, 6, 7, 10, 15 startups. Acho que a recordista lá está com 37 reuniões? 17. Eu até reuniões. Por acaso conheço a Aninha, né? A Aninha aqui, né? A Ana, da Ana Rod, da Mauri. Isso pessoal. Uma pessoa conheceu pessoa. 17, mas de empresa é um pouco maior. Então, algumas empresas falando, pô, a gente poderia fazer esse tipo de atividade dentro da própria empresa e aí envolver mais pessoas, né? Isso funcionaria claramente para uma empresa grande como Petrobras, mas talvez para outras também. E aí eles se impressionam que tem coisa boa. É verdade essa questão da densidade, eu concordo, mas eu tenho os números. Os números são assim, quando a gente começa a 100 Open Startup, a gente já tinha as competições de startups 10 anos antes. E eram genéricas, né, gerais e tal. E as competições desses primeiros 10 anos, enquanto estava lá o P&D, ANEEL, o ANP, trabalhando com universidade, empresas do setor, tinha esse ecossistema se formando com uma visão de Venture Capital. E o Venture Capital não vai olhar para empresas de mercados de poucos compradores. Não é um mercado fácil para o Venture Capital, não é tão interessante. Teve a onda de Energy Techs também americana, a gente pode falar, Tesla é a grande, vamos dizer assim, mais do que unicórnio, né? Mais do que decacórnio, é uma empresa hoje batendo o trilhão, é uma Energy Tech em algum momento, certo? E recebeu todo o apoio para chegar lá, tanto de investimento quanto de contratos, governo, etc. Inclusive, é a polêmica atual, né? Mas, enfim, a gente teve um conjunto de startups que emergiu desses programas, mas nos últimos 3 ou 4 anos, de fato, é fato isso, eu não tinha me atentado até alguém fazer essa provocação, a gente foi olhar para os dados e viu que o número de novas Energy Techs por ano vem decaindo ano a ano, nos últimos 3, 4 anos. Então, o número ainda é crescente no sentido que vai acumulando, né? Ele continua crescendo, sempre tem Energy Tech nova, mas tem as que morrem também, e o volume de contratos está aumentando. Por quê? O P&D, tanto a ANEEL quanto a ANP, está investindo mais em startups, mas é ínfimo ainda se a gente compara com os outros tipos de parceiros, né? Universidades e empresas maiores. Então, só para colocar em termos de desafio, hoje, e para deixar essa primeira palavra aqui, assim, como ordem, pauta do dia, é a governança do ecossistema. Porque temos as competências, temos a oportunidade gigantesca, temos a vantagem estratégica do Brasil, e aí pensando em todos os aspectos, inclusive geopolítico, temos o Venture Capital amadurecido,
temos casos de startups de energia que já provam que vieram para ficar, mas não temos ainda a história, o unicórnio Energy Tech para contar. Mas certamente a gente tem uma empresa como uma Petrobras que pode gerar quantos unicórnios, né, exagerando, vocês quiserem. Tem espaço para isso. Dentro da proporção, o Brasil tem 25 unicórnios, dá para gerar 2, 3, 4, 5, 6 unicórnios em energia, tem oportunidade, tem todos os elementos. O que falta? Falta um fórum como esse, da gente, como ecossistema, encontrar o modelo, o mecanismo para que isso aconteça. Perfeito, Bruno. Alguns pontos muito interessantes aí que a gente trouxe, né, para até conectar na próxima pauta que a gente tem aqui, mas a gente falou muito, né, o Hércules tocou num ponto muito importante, que o setor de energia ele tem uma característica muito do timing, do tempo, né, das soluções. E isso, de alguma forma, demanda ou necessita que a gente fala, né, o Lars fala bastante isso, capital paciente, né? Você precisa ter um capital paciente que entenda isso e que vai olhar isso para os próximos 10 anos, 15 anos. E muitas vezes há uma dificuldade de aversão ao risco, como vocês também comentaram, né? Então isso muitas vezes pode impactar esse ciclo de maturidade. E aí eu queria até puxar aqui uma pergunta nesse sentido. Como isso gera de impacto? Vocês acham que... E aí o Venture Capital brasileiro ele tem essa dificuldade. A gente tem aí o unicórnio na área de finanças porque você tem grandes empresas que precisam, né, dessa solução, demandam essa solução e que tem uma escalabilidade real. Né? Muitas vezes na Energy Tech você não tem uma escalabilidade, porque é um negócio, ou é um produto, ou é um equipamento, que você vai ter uma super empresa de 100 milhões de faturamento, 200 milhões, mas não vai virar um unicórnio. Né? E nem é para virar. Então eu vejo muito em relação a isso. Como é que vocês veem esse perfil de risco e o ciclo de maturação dessas Energy Techs? Como é que vocês têm visto isso? Como é que a Petrobras vem tratando essa questão? Né? Como eu comentei, inicialmente a visão ali do Corporate Venture Capital talvez seja um caminho, né, para mitigar isso, né, trazer esse capital paciente, essa sinergia. Quais são os outros mecanismos hoje que a Petrobras vem trabalhando para fazer com que isso aconteça em relação à possibilidade de investir em startups? Legal, obrigado pela pergunta, Mandarino. Eu acho que tem algo que a gente faz, né, a gente tem um programa de inovação chamado Conexões para Inovação. Ele é um programa aí que ele vem desde 2019. E aí, qual é a filosofia desse programa? Eu vou falar da filosofia e vou descendo, né? A filosofia desse programa é assim: nós somos a Petrobras e não vamos deixar de ser a Petrobras. Só que a Petrobras, essa grande empresa estatal, super complexa, ela quer se relacionar com uma startup. Então, eu não consigo fazer isso simplesmente ligando um fio, né? Eu preciso ter vamos dizer assim, um conector que eu consiga traduzir, né? Fazer aquele ganha-ganha, né? Ou seja, traduzir aquilo que eu preciso para que eu possa fomentar a startup, dar isso aqui, e ao mesmo tempo fazer essa conexão. Então, a gente tem um programa que ele é voltado para isso, né? Voltado para quê? Como é que a Petrobras se relaciona com os diversos públicos diferentes, encontrando esses modelos, né? Então, eu acho que essa é uma resposta da Petrobras. E aí, dentro dessa resposta hoje, né, o que a gente tem feito, o que a gente tem conversado? Mandarino, é um problema realmente, é um problema que, vamos dizer assim, os dados estão aí, né? Os dados estão aqui. Então, o que a gente tem feito? A gente tem módulos separados, pensando em cada uma das, vamos dizer assim, em cada uma das etapas, né? Então, a gente tem lá o edital Startup, que ele está lá mais para o começo. A gente tem o CPSI, a compra pública, que ele já está mais para o final, a solução mais amadurecida, que você quer testar ela no ambiente, e aí você já tem conectado a ela um fornecimento, né, por licitação, sem licitação, desculpa, você pode fazer isso, e agora tem o nosso Venture Capital. Então, assim, não está pronto. Obviamente não está pronto, mas qual é a direção que a gente está indo? A direção que a gente está indo é justamente construir uma jornada onde eu tenha, em cada uma das maturidades, qual é o elemento certo para eu conectar, para eu acelerar, para eu fazer com que aquilo, tanto do ponto de vista da Petrobras, a gente consiga
avançar na pesquisa ou avançar no produto que a gente precisa e quanto no ecossistema, quanto do ponto de vista do parceiro, ele possa também pagar as contas no final do dia, ter o sucesso e se desenvolver. Então eu acho que a resposta para isso, né? É a criação de um programa, que é uma plataforma que justamente é para isso, né? Pensar cada público de uma maneira, individualizando cada público, e aí como é que a gente acelera cada público na necessidade que ele tem na jornada. Perfeito. Até um ponto bem interessante que você trouxe, Hércules, que é também, né, a gente falou, né, a importância desse mercado, é um mercado muito regulado, sim, mas que o regulador também está muito atento, né, e de alguma forma vem buscando ouvir as práticas e ouvir as empresas para pensar em novos mecanismos, né? Então, uma resposta para isso foi o próprio programa NAVE, quando a gente fala dentro do Aligás, que é exatamente isso, né? Você pensar, e eu falo porque estou militando um pouco nisso aqui já há um tempo, mas especificamente aqui com startups, completou agora 5 anos, e para mim foi uma revolução a gente pensar numa lógica de investimento conjunto, de você ter lá 8 empresas, está cabendo agora para 12 empresas, investindo conjuntamente com verba regulada, para desenvolver provas de conceito. Então, isso, na prática, é também uma evolução da visão do regulador em relação ao que as corporações e as startups precisam, né? Então, isso eu acho que é emblemático na minha visão. Eu acho que esse é um ponto extremamente positivo, né, que emerge, né, de toda essa questão e que vai ajudar demais a resolver esses 2 problemas de alavancas aí que a gente falou aqui. E eu acho que você tem toda a razão, porque para mim isso é muito a mensagem que a gente quer passar, né? Ou seja, quando o regulador ele entra num programa para entender do lado de dentro como funciona, para poder pensar na regulação, do ponto de vista assim, como é que a gente consegue acelerar, escalar isso e essa coalizão que você falou, né, que é uma coalizão única, né, na nossa, a gente está falando. Com certeza. E uma construção conjunta, né, que isso é mais difícil ainda, né, porque quando a gente fala... Que é o ponto que ele falou. Exatamente, né, quando a gente fala dentro do mercado de energia, a gente tem muitos segredos industriais, tem muitas questões de propriedade intelectual, que muitas vezes é um tema delicado, né, para você como corporação lidar. Então, você conseguir encontrar esse terreno, né, esse campo pré-competitivo, eu acho que é o grande, talvez foi o grande mecanismo, grande trabalho, né, que foi feito a 1000 mãos aí para construir. E eu acho que isso puxa um gancho para você, Bruno, que eu queria ouvir você, que eu acho que é a questão das parcerias, da importância exatamente desse processo da venda. Eu brinco muito que startup, antes de investimento, ela quer vender, né? Eu brinco igual o Ciro Bottino, vender, é o que a startup quer, né, na prática, porque você não tem um negócio, você não vende. Então, tem muita startup que vive de investimento, né? Viver de investimento não é negócio, pessoal. Vocês têm que viver de venda, tem que ter cliente. E eu acho que esse é o principal ponto, e eu acho que a 100 faz muito bem esse trabalho de conseguir, de forma muito objetiva, entender o movimento de parcerias entre startups e corporações. Como é que você pudesse falar um pouco sobre isso e qual é a tua visão, né, se isso está melhorando ou não, né? Como é que isso está evoluindo? Legal. Se a gente for falar da metodologia que a gente construiu e o que a gente está percebendo agora, 10 anos depois, porque a gente está fazendo 10 anos do ranking 100 Open Startups, que foi iniciado lá em 2015 como um projeto colaborativo de 119 empresas, dos centros de Open Innovation Global, iniciado lá pela Universidade de Berkeley. A gente tinha o centro no Brasil, lá na FGV, e tinha um funding da Intel, que tinha um trabalho de desenvolver ecossistemas que utilizem tecnologia, vamos dizer assim, de processamento, que eventualmente acarretariam, vamos dizer assim, no uso de processadores Intel, certo? Então, vamos promover o empreendedorismo para promover o uso, né, acelerado do nosso próprio produto. Esse é o racional, assim, bem, assim, indireto, para, no fim, promover o empreendedorismo em geral. E aí um trabalho que a gente tinha, basicamente, era... E por que era numa escola de negócios como a FGV? Era para os administradores ali levarem conceitos de administração para os alunos das engenharias, das escolas STEAM, né, vamos dizer assim, enfim, que tivesse algum vínculo aí com hard techs e a pesquisa científica. Mas tinha um porém lá, que era a exigência de ter alunos
da graduação ou da pós-graduação. E a gente, em algum momento, tinha que sustentar o programa. E quando você tem essa restrição, de certa forma, jogar no júnior, você não vai para o profissional, então tinha uma distância muito grande quando você coloca lá um investidor profissional ou uma empresa avaliando um projeto de um garoto, uma menina que está na faculdade. E aí, quando eles liberaram, a gente tirou essa regra e aí virou o que virou, e cresceu pra caramba, e teve esse pico, e a idade média, inclusive, dos empreendedores que estão aqui, você pode ver. Não é 20 anos. Quem fez reunião com a gente fala, né, que isso aí, na média ali, a gente tem algo da ordem de 38, né? Normalmente hoje a gente... A média das ranqueadas estava na faixa dos 40. Os 40, né? O pessoal que vai lá para receber o prêmio estava na faixa do 40. E é um benchmark global mesmo, assim. O Venture Capital, por exemplo, do investimento Series A, que seria a primeira rodada institucional, o valor maior, a média é 38, 39, né? Então não é muito diferente, a gente viu isso na literatura, tirou isso, e agora a gente sofre do oposto, porque a gente precisa dessa geração e desse movimento de novo dos jovens, né? Então tem que fazer essa reconexão. Mas de fato, a gente está vendo isso agora, só que eu iria para um outro lado também, que é o seguinte: quem começou esse processo, se eu pegar lá os founding members da 100 Open Startups, são empresas gigantescas, são empresas que a gente chama de enterprise. Hoje, a maior parte, o número, né, de empresas que trabalham com Open Innovation são middle market. A concentração ainda é maior nas grandes, representa uns 60%, mas esse long tail, né, de empresas menores fazendo Open Innovation está crescendo. E aí a gente começou a entender a tese de que, por exemplo, uma Petrobras tem lá o P&D, e o P&D está olhando para questões, vamos dizer assim, geralmente relacionadas ao core business, né, da empresa mãe, que tem um mecanismo, até pela própria regulação. Mas no momento que você começa a entender que as startups podem arejar toda a tua cadeia de valor, eu quando fiz MBA, a Petrobras era o caso de supply chain management, não era? Era a Petrobras, Embraer, que vinha também do mercado automotivo. Você aprendia, né, cadeia de valor com essas empresas, essas referências. Hoje, acho que o desafio seria como que você estimula inovação na tua cadeia. Porque aí, a homologação, por exemplo, de um novo fornecedor de Petrobras é complexa, porque tem que ser mesmo. Eu não estou aqui propondo contrate qualquer um, não dá. Mas você pode jogar essa oportunidade, vamos dizer assim, de lidar com o risco da inovação para toda a tua cadeia, inclusive uma empresa que fatura 10, 20, 40, 100, 1 bilhão, que é muito menor que a Petrobras, mas pode ser muito mais rápida em absorver uma tecnologia. Mas ela não tem, eventualmente, nem a visão e nem o recurso para investir, por exemplo, 60 milhões de reais por ano em startup, certo? Então, eu acho que dos pontos de governança e essa questão do risco é eu ter um topo de cadeia estimulando fornecedores aí de todos os portes, inclusive os internacionais, a fomentar um ecossistema e dar mais alternativa para ele. Então, hoje a gente sai de 119 corporações fundadoras para mais de 10 mil empresas entre middle market e enterprise, contratando algum nível startup. Só que tem muita empresa que contrata uma ou duas startups por ano. Diferente de uma Petrobras, que o número já... Aí você vai saber melhor, mas é na casa aí das dezenas ou próximo de centenas, certo? Então você tem já um volume de ecossistema dentro das maiores, mas você pode estimular toda a cadeia e com isso diluir, de certa forma, o risco também, inclusive para o investidor, porque aí ele fala, pô, não é se a Petrobras quer ou não quer. De repente você tem 5, 6 outras empresas que podem querer e já tem contrato com a Petrobras. Perfeito. Não, legal, Bruno. A gente já está aqui fechando o painel. Queria... E uma frase, né? Na verdade, mais ainda, pelo tempo nosso aqui, uma palavra que a gente pudesse deixar aqui de mensagem aqui para o público. Vou começar com uma palavra, hein, Bruno? Vai lá. O que você deixaria de mensagem quando a gente fala dessas energy techs que estão na fronteira? Eu vou deixar celebração, tá? Eu sempre falo colaboração, hoje é celebração. Ontem a gente premiou 2 startups, acho que reconhecer o bom trabalho de algumas startups que atravessaram essa jornada é o nosso papel agora para estimular essa nova geração. Perfeito. E você, Hércules? Futuro. Acho que as startups, acho que elas fazem parte desse futuro que a gente quer construir. É isso. Bacana, pessoal. Muito obrigado.
nos vemos em breve aqui no próximo Energy Summit em 2026. Com certeza vamos ter muito assunto para falar. Muito obrigado. Obrigado. E a tua palavra, Mandarino, não vai ter? Não, coragem. Eu pego coragem aqui como talvez uma palavra muito grande, porque empreender em Energy Tech é ter muita coragem, porque essa galera aqui não é mole não, cara. Eu acompanho esses founders e assim, eu fico muito emocionado até de ver a energia que essa galera coloca, a resiliência, a antifragilidade no mercado muito duro. Então, tem muito valor. Aquele prêmio, quando você levanta ali, ele tem muito valor, porque tem muito sangue, suor e lágrimas ali. Então, coragem é a minha palavra. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.